Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo nessa aula que vamos trabalhar a ação divisória. Na aula passada, nós trabalhamos a ação demarcatória. Lembra? O D de externo. Então, é o proprietário com o confinante. Neste caso aqui, nós vamos trabalhar uma ação que se trata de questões internas da propriedade. Como o próprio nome diz, divisória e de interno, nós temos coproprietários. E é óbvio, como nós veremos, o bem, uma das condições, tem que ser divisível. Professor, se o bem não for divisível, o que eu tenho que fazer, professor? Você vai assistir a próxima aula, que é a extinção de condomínio. Ok? Então, vem aqui comigo, vamos juntos aqui. Ação divisória. A indivisão deve ser sempre uma situação temporária, dado o caráter de exclusividade do direito de propriedade. Lembra quando nós trabalhamos os poderes da propriedade, lá no uso capião, artigo 1228, proprietário é aquele que usa, goza, dispõe e reivindica. Quando você tem mais alguém para usar, você não concorda comigo que o seu direito de propriedade, de certa forma, está diminuído? Então, é por isso que o Código Civil, na verdade, todas as vezes que nós tivermos coproprietários ou comproprietários ou condomínio, ele vai dar essa possibilidade desses poderes da propriedade, usar, gozar, dispor ou reivindicar, serem usados de forma individual. Prossigamos. Destarte, a lei adota a tese segundo a qual a situação de comunhão é incômoda na medida em que o uso comum da coisa tende a gerar conflitos entre os comproprietários e, assim, a lei facilita a divisão do bem entre os condôminos. Desse modo, surge a ação de divisão prevista no artigo 569, inciso 2 do Código de Processo Civil, que tem por finalidade extinguir a comunhão com a partilha da coisa comum entre os comunheiros. Então, a gente tem que ter isso em mente. O bem, quando tem mais de um dono, é uma situação que nem mesmo o Código Civil atura, que o Código Civil ele espera que isso possa dar ruim. Então, abre aqui a possibilidade de ajuizarmos a ação de divisão. Mas, quando você for ajuizar a ação de divisão, o que você tem que analisar como primordial para a ação específica de divisão? Como o próprio nome diz, a ação divisória ela requer que o bem seja divisível. Não é verdade? Assim, é uma condição lógica para a propositura da ação de divisão é que o imóvel seja divisível, o que nem sempre ocorre. Professor, por que o imóvel nem sempre é divisível? Vamos relembrar aqui, O imóvel pode ser não divisível nas seguintes situações. Uma, indivisibilidade natural. Por exemplo, uma casa e um apartamento. Professor, se uma casa e um apartamento eu não posso dividir, qual será o caminho? A próxima aula, a ação de extinção de condomínio, ok? Outro motivo de indivisibilidade é a indivisibilidade que a lei determina. Exemplo, o Estatuto da Terra, que proíbe a divisão em áreas de dimensão inferior ao módulo rural. E também os lotes urbanos, lembram? Não pode ser menor que 125 metros quadrados. Também tem a indivisibilidade por vontade das partes. É possível estabelecer a indivisibilidade pelo prazo máximo de 5 anos, nos termos do artigo 1320 do Código Civil, ressalvada a possibilidade de o juiz autorizar a divisão antes do prazo por motivos graves que a justifiquem. Então, assim, o que eu quero que você tenha em mente? Nós vimos que na ação demarcatória é uma ação entre o proprietário e o vizinho. Na ação de divisão é uma ação interna, lembra? E de interno. Nesse caso específico da ação de divisão, você tem que analisar. O imóvel pode ser fracionado? Pode ser dividido? Se a resposta é não, obviamente não cabe a ação de divisão. E aí você vai para a próxima aula, que é a ação de extinção de condomínio. Prossigamos aqui. Lembrando, o procedimento da divisão possui duas fases. Ok, a divisão de terras, assim como a demarcação, nós vimos lá na aula anterior, é procedimento que comporta duas fases. Professor, vamos relembrar aqui. O que é na primeira fase mesmo?
Os requeridos são citados para contestar em 15 dias, seguindo o procedimento comum, sendo que o juiz decidirá por sentença sobre a pretensão de dividir, podendo, por exemplo, negar esse direito se o juiz se deparar com a indivisibilidade do imóvel. Observação importantíssima: se nesta primeira fase se verificar a impossibilidade completa da divisão por ofensa às dimensões do módulo ou lote, o juiz desde logo indefere o pedido. Repito, se não é causa de divisão, extinção de condomínio. Combinado aqui? Como será, professor, a segunda fase da ação de divisão? Executam-se os trabalhos divisórios, nomeação de agrimensor e arbitradores. Transitada em julgada a sentença que julgou procedente a ação de dividir, é nomeado perito para os trabalhos divisórios. As partes têm direito a assistentes técnicos. Ok, assim como lá na ação de divisão que nós vimos na aula passada. Professor, eu poderia fazer uma ação de divisão cumulada com ação de demarcação? Pode, nós vimos isso, lembra? Lá na ação demarcatória. É possível a acumulação de pedido, de divisão com de demarcação, citando-se condôminos e confrontantes. As pretensões de demarcar e dividir se solucionam na primeira fase. Julgados procedentes ambos os pedidos, demarca-se com o vizinho primeiro. Homologada a demarcação, divide-se. Isso está previsto no artigo 570 do Código de Processo Civil. Ok, entendi aqui, professor, divisão é interno, o imóvel tem que ser passível de divisão, possui duas fases. A primeira fase o juiz vai analisar a possibilidade de divisão, na segunda fase realmente se faz a divisão, e para isso, o que nós temos que fazer? Apresentação dos títulos, ou seja, pedidos de quinhões. Vem comigo aqui, ó. Julgada a pretensão de divisão por sentença, o que seguiu o procedimento comum, os condôminos serão intimados para, no prazo de 10 dias, apresentar seus títulos e requerer quinhões. Nesta fase, as partes alegam e requerem o que julgar necessário para esclarecimentos e atribuição de quinhões. Ou seja, na primeira fase, o juiz fala, ok, é passível de divisão. Agora, na segunda fase, o juiz está organizando. Quem que vai ficar com aquele pedacinho da fazenda, aquele pedaço sul, pedaço norte, pedaço oeste, pedaço leste? É isso que se está analisando agora, ok? O juiz, tendo em vista os pedidos, decide em seguida, determinando os parâmetros que deverão ser seguidos pelo perito, tendo em vista as impugnações. Não havendo impugnação, o juiz determina a divisão geodésia do imóvel. Quando se fala de operações, tá, da divisão, com base na decisão descrita no artigo 592, então, lembra a primeira fase, o juiz reconhece a possibilidade da divisão, na segunda fase ele chama as partes, vamos ver quem que vai ficar com quem, e agora, de fato, se começa a divisão. Aí, com base na decisão do 592, em laudo fundamentado, ou seja, demarcando já todos esses quinhões, seguindo as regras da decisão judicial e ouvidas as partes. Sobre o laudo, ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decide sobre a partilha e, em cumprimento dessa decisão, o perito demarca os quinhões. As operações de divisão se iniciam pela medição do imóvel de acordo com o título de propriedade e a decisão descrita no artigo 596. Concluídos os trabalhos, o perito desenha na planta das primeiras operações os quinhões, organizando o novo memorial, onde são descritos todos os quinhões individualmente, conforme foram traçados, expedindo-se o auto de divisão assinado pelo juiz e pelo perito, com prolação de sentença homologatória de divisão. Meu amigo e minha amiga, assim como na demarcação, eu sempre indico fazer isso de forma amigável e, se é possível fazer de forma amigável, nós faremos a divisão por escritura pública. Aqui eu quero deixar uma informação importantíssima. A divisão de um único imóvel, tá? Ou seja, a divisão de uma única matrícula, é pacífico que não incide imposto algum. Não incide nem TBI, nem TCMD, porque não há uma transmissão. Contudo, meus amigos, quando você fizer dentro de um inventário, dentro de um divórcio, uma ação de divisão e que englobe mais de uma matrícula, em outras palavras, lembra a unicidade das matrículas,
cada imóvel só pode ter uma matrícula. Se eu tenho mais de uma matrícula, isso implica que eu tenho mais de um imóvel. Embaixo aqui eu estou deixando um link de um site do Colégio de Notários, na seccional do Estado de São Paulo, mas que se aplica praticamente em todos os estados, que é um entendimento quando você fizer a divisão, seja amigável ou até mesmo judicial, de mais de uma matrícula, ou, em outras palavras, mais de um imóvel, incidirá o imposto de permuta, o famoso ITBI. Então, assim, a divisão amigável de uma só matrícula ou a divisão judicial de uma só matrícula de um só imóvel, nós não falamos de imposto nenhum. Entretanto, a divisão entre condôminos de mais de um imóvel, de mais de uma matrícula, nós estamos falando, nesse caso, de pagar impostos, o entendimento. Combinado aqui? Prossigamos. Vamos sintetizar, então, tudo que nós vimos aqui, como todas as aulas eu gosto de fazer com você. Professor, onde é o foro competente para juizar a ação? Artigo 47 do CPC, situação da coisa, competência absoluta. Se o imóvel está em mais de uma comarca, inclusive de outro estado, a gente escolhe uma dessas comarcas e fixa essa competência por prevenção, ok? Quem tem legitimidade ativa e passiva? Na ação de divisão, são ativo e passivamente legitimados os cotitulares do direito real sobre a coisa, que a comunhão se refira ao direito de propriedade, quer a outro direito real, como usufruto ou o uso ou enfiteuse. Observação, como o pedido de divisão se classifica no rol das chamadas ações reais imobiliárias, olha isso daqui, o cônjuge deverá dar seu consentimento para a ação. Artigo 73 do Código de Processo Civil. O valor da causa. Professor, o valor da causa na ação é o valor do imóvel que estamos dividindo. Petição inicial nós veremos agora, defesa do réu no prazo de 15 dias. Combinado aqui? Então vem comigo, vamos analisar essa petição inicial da ação de divisão. Como toda petição inicial, iniciamos qualificando o magistrado, endereçando ao magistrado, qualifica o cliente, qualifica o seu escritório, a competente ação divisória, que faz com base no artigo 1320 do Código Civil e artigos 588 seguintes do Código de Processo Civil. O imóvel situado, lembra, especificidade, destrinchar o imóvel aqui, é de copropriedade do requerente e do requerido. Os comunheiros receberam o imóvel por herança de seu pai. Ah, professor, mas não foi por herança, eles compraram. É só trocar aqui, tá bom? Segundo o formal de partilha, ora exibido. Com tanto de hectares da área, o imóvel encontra-se perfeitamente descrito e individualizado na matrícula anexa, da seguinte forma. Olha isso daqui, descrição do imóvel, situações, limites. Eu até coloco aqui para vocês, sempre a especificidade. Atualmente, o imóvel, se requer a divisão, destina-se à cultura, destina-se à plantação, e você coloca aqui as seções, o que tem construído sobre o imóvel ou plantado, tá? Aí você descreve isso daqui também, se for o caso. O requerente, que reside no imóvel, nele realizou as seguintes benfeitorias, descrever as benfeitorias realizadas pelo requerente e indicar a respectiva situação. Do direito. A todo tempo é lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, artigo 1320. Portanto, cabe ação de divisão ao condômino para obrigar os demais consortes a partilhar a coisa comum. Sendo assim, não convindo ao requerente a continuidade do estado de comunhão, quer promover a divisão geodésia do imóvel. Pedido. Em razão dos fatos e do direito ora expostos, requer-se o julgamento da procedência da vertente ação, dividindo-se, partilhando-se o imóvel em questão. Citação, aquele padrão que a gente pede, citação pelo correio, audiência de conciliação, sempre sugiro indicar que tem interesse, se for o caso, obviamente, provas, todos os meios de prova e dá-se a causa o valor da avaliação do imóvel, ok? Então, para sintetizar, demarcação externa, demarcação é o proprietário com os vizinhos, divisão interna, os condôminos